Voltando então, aula número 9, Bibliologia, módulo 1, disciplina 2. Ok. A última aula agora. Você achou que ia ter o quê? Eu, hein? Não, não, agora é a aula ainda. A prova é depois. É. Pega ali. Ok, marcha. Hã? Não, não deu tempo. Eu cheguei hoje. Semana agora vai. É, já tá aqui. Eu vou falar oralmente. Ok. A gente vai agora estudar um pouco do cânone do Novo Testamento. Já estudamos o cânone do Antigo Testamento. Gente, é o seguinte, o cânone do Antigo Testamento não foi assim, alguém foi pegando um livrinho, o outro segurou o livrinho, outro livrinho, foi colecionando, não. Foi tudo esporádico. Foi o Esdras que teve a ideia de juntar, né, esse material, e depois deles, os outros que vieram, cada um pegava um fragmento, juntava o outro, e acabou compilando, né? Quando tem lá o Qumran, que descobre os pergaminhos do Mar Morto, ali tem muita riqueza. Eu vi lá pessoalmente, né? Gente, é uma sensação você ver um livro escrito por Isaías há 700 anos. É muita. Né? Você vê assim na tua frente, cara. Olha, e outra coisa, bem feitinho, cara, mas bem. Parece que é uma coisa feita em gráfica. Um cuidado, um zelo. Você sabia que para escrever essas coisas, os escribas tomavam banho, especialmente com uma especiaria para aquele momento? Para a palavra eterno ou Senhor, Adonai, usava uma pena específica. A pena que escrevia tinha uma pena que era geral para escrever, ou a pena ou a madeira pingada né? Mas quando ele escrevia a palavra eterno, ou Adonai, ou Senhor, ou Altíssimo, seja o que for, eles faziam com a pena diferente. Se errasse uma letra, rasgava todo o documento e fazia, não podia haver rasura. Não havia ponto, nem vírgula. Hã? Não, não tem jeito. Não havia ponto, Sueli, nem vírgula, para que ninguém viesse burlar o pensamento de Deus. Até hoje está lá, sim. Quem lia, tinha que interpretar. Ele tinha que ver onde é que começou, onde é que terminou, ele tem que ficar procurando. Porque é muito fácil hoje eu pegar e meter uma vírgula onde não tem e para dar outro sentido. Olha que coisa. Gente, como é que pensou nisso naquela época? Né? Uma vírgula, né? Muda completamente né? O contexto. Então, ele vinha escrito uma coisa, não tinha parágrafo, é igual a ata também, a ata que a gente faz, né? Não tinha parágrafo, era letras chamadas unciais, que é letra maiúsculas, unciais. A minúscula vai aparecer 4 séculos depois de Cristo. Então, vem toda aquela, sabe, era fechado. Quando eles acabavam, aquilo era sagrado. Por isso que o Torá é guardado com, sabe, que aquilo é sagrado. Olha que zelo, né? Coisa linda. É isso aí. O cano do NT. O cânone do Novo Testamento é a compilação de livros considerados pela liderança da igreja e eruditos como inspirados. A maioria das denominações cristãs aceita os 27 livros listados. O cano do NT está organizado em, vamos lá, comigo? Evangelhos, cartas. No quesito cartas, tem cartas gerais e cartas pastorais. A confecção do cano no Novo Testamento não foi da noite para o dia. Houve um processo de centenas de anos de árduo trabalho e seriedade. Muitas vezes, impulsionados por heresias que surgiam a todo instante, iniciou-se com algo modesto, basicamente muita informação oral. Depois segue-se a necessidade da comunicação dos apóstolos com as igrejas, e assim começam as cartas, posteriormente as epístolas. Esses originais se misturaram pelos corredores da igreja, porém os copistas já desenvolviam réplicas para atender vários locais da geografia onde comunidades cristãs estavam localizadas. Também alguns documentos paralelos, entre os quais os códices, os lecionários. O que era lecionário? Você vê que eu leio a apostila, mas eu paro quando para explicar, né? Lecionário é um livrinho de regra, como fazer batismo, como pregar, como fazer aconselhamento, era um livrinho de regra, é um manual, tipo manual. Eles chamavam de lecionário. Alguns mais tardios, como de Daquê,
o texto Receptus e outros mais. Na verdade, pessoal, lecionar vem da onde? Lecionar. O que é lecionar? É o docente, certo? É isso aí. Também, já falei, esse desenvolvimento iniciou-se desde os primórdios e estendeu-se até o século XV, aproximadamente. Por que o século XV? Porque Erasmo de Roterdã foi o que teve a ideia de compilar alguns textos que ele achou e foi juntando, até que foi base para a Reforma Protestante. Eu vou explicar para vocês, daqui no segundo módulo, né? A Reforma Protestante não é a mesma coisa. A gente fala Reforma Protestante, mas não é bem assim. A Reforma é uma coisa, a Protestante é outra. São duas coisas. O pessoal fala, junta rapidinho. Inclusive o marido da Lisiane, ele é luterano, né? Luterano. Então o pessoal junta as duas coisas, mas não é bem assim, não. A gente vai explicar isso, você vai entender melhor. A cronologia aproximada. Uma grande... Oi. Sim, a Igreja Católica tem missionários lá. O Didaquê existe, mas o Didaquê não é tão usado, ele existe como consulta, né? Mas o lecionário ainda existe, lecionários, o breviário, tem vários. É bem antigo, pessoal da Igreja Ortodoxa, grega, eles usam ainda, né? Códice não tem mais porque a gente tem um livro hoje, né? O que tiver está no Vaticano, tem documentos lá que estão guardados, né? Papiros também, essas coisas. Hoje é mais o nosso livro mesmo, mas o lecionário existe ainda. O cantório, o Papa Gregório Magno, ele era um papa, sabe que na época dele, ele criou uma escrita musical que só ele entendia. Depois o Guido d'Arezzo, em 954, criou essa música que a gente toca hoje aqui. Por isso que as músicas, é, as óperas são em italiano, em homenagem a ele, né? Inclusive aquelas notações tipo allegretto, né? Mezzo piano, por causa do Guido d'Arezzo, que esse cara que notificou a música. Mas antes dele, já havia alguns sinais lá pelos fenícios, e o Gregório Magno fez alguns sinais para cantar. Aquele canto gregoriano, que é um canto atonal. O que é atonal? É que não tem uma sequência lógica de harmonia. Uma coisa assim. É atonal, né? Gregoriano. O Gregório, que ele era um papa músico, né? Era um papa músico. Na época do Gregório, quando ele ia para as comunidades, tinha um cara, um rapaz, porque o canto gregoriano era só os monges. Depois que Lutero pega e joga para o povo cantar. Antes, não. E esse rapaz tinha raiva disso, do Gregório Magno. E onde o Gregório Magno ia, ele ensaiava corais populares para cantar, para dizer para o Papa, a gente também canta, a gente também canta. Ele ensaiava. O nome desse rapaz era Pepino. Por isso que dá essa frase, ó, isso é o maior pepino para resolver agora. Porque onde ele ia, o pepino estava dando problema. O Papa passava, o pepino ficava fazendo essas coisas. Interessante, né? E o pepino é filho de Carlos Magno, que é o cara do Império Sacrosanto. No ano 800, ele criou o Império Sacrosanto. Olha que interessante. Então, tem esse pepino para resolver por causa do pepino. Uma grande decisão foi a da igreja. Desculpa ainda. Ainda o Gregório Magno fez o primeiro inário que conhece para cantar. Só que era um inário grandão, a página se virava assim, o povo cantar, as pessoas cantarem, e ele era amarrado com corrente no altar da igreja, na igreja, porque ninguém levar, entendeu? Era o inário. Lembra aquele filme, aquele desenho Alice no País da Maravilha, que tem um livrão? Isso é remetendo-se ao Gregório Magno. É história, né? Cultura. Uma grande decisão foi a Igreja Ortodoxa em 1054, e ela mesma veio reconhecer a autoridade dos livros do NT em concílio posterior, ou seja, já bem depois da era patrística, e ainda os reafirmou no concílio de Jerusalém, 100 anos mais tarde. A própria Igreja Católica, que lá no início, ainda no século II, possuía uma ideia de cânon, e no quarto século, tendo um sancionado por Atanásio, só veio mesmo fincar estacas do Concílio de Trento, de 1546. Olha só, demorou esse tempo todo, né? E isso porque estava acuada por causa do estrondo da Reforma Protestante. Na verdade, o Concílio de Trento, ele é contra a Reforma. Ele é contra a Reforma. Depois mesmo de ter reafirmado os cânones do Concílio de Florença, em 1442, e ainda
como obra tardia. Florença, 1442, aqui, essa data e essa cidade é o berço da Renascença, quando o mundo sai da época de trevas e começa a ver as artes, a poesia, a escrita como algo diferenciado. Já a Igreja Anglicana assumiu seu cânone a partir dos 39 artigos de religião, em 1563, elaborado em sua maioria por Thomas Cranmer, e, por fim, a publicação da Confissão de Westminster, em 1647, pelos calvinistas. Essa Igreja Anglicana é aquela do Papa, do Gregório, do Henrique VIII, né? Aquela história toda, a gente vai passar por ela ainda. E esse cara cria os 39 artigos, por quê? Porque é uma igreja que saiu do catolicismo, mas era o mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito Santo, mas não podia ser igual. Então a igreja católica tinha 7 artigos de fé. Esse cara cria 39. Depois João Wesley vem, 200 anos depois, e corta um pedaço, fica 25 artigos de fé. Nossa igreja é uma igreja de ramificação metodista. É mais ou menos isso aí. Então esses cânones foram, aliás, essas ideias foram feitas, né? Mas não atrapalhou o cânon. Na verdade, era um reflexo do cânon, né? Eles não podiam mexer no cânon, mas podiam explicar o cânon. Por isso que eles criaram tudo isso aí. Aí tem agora aqui os primórdios do cânon. Ainda no século I, as comunidades cristãs recebiam as cartas, olha aí, ó, paulinas e outros apóstolos, e esse fenômeno forçou a tarefa dos copistas. Isto foi corroborado por Justino Mártir, em meados do século II, quando ele menciona a memória dos apóstolos, sendo lidas como o dia chamado do sol. Olha aí. Por isso que a igreja, ao domingo, ela diz que é o dia principal, o sun, que é o sol, né? Isso aqui é uma ideia, é o solstístico, que era um deus pagão. Na verdade, por que os cristãos escolheram o domingo ao invés do sábado? Porque o sábado era uma coisa muito pertencente aos judeus. O domingo para nós significa a ressurreição de Jesus. Não é por causa do Deus Sol. Foi Constantino que fez a fusão. Inclusive o Natal também. Ele fez a fusão disso aí para dizer, tá tudo, é o Deus Sol do primeiro dia, o Dominique, né? Mas os cristãos comemoravam por causa da ressurreição de Cristo. Não que fosse esse dia, o dia do Deus Sol. Ninguém adorava que é o Sol, né? Depois Irineu de Lyon fala sobre os 4 evangelhos. Orígenes foi o outro patrólogo que utilizou 27 livros do século III, mesmo havendo já na época debates a respeito de outros escritos sobre Epístola de Hebreus, Epístola de Tiago, 2 Pedro, 2 João, 3 João, Epístola de Judas e Apocalipse. Ela é também classificada como antilegomena. Antilegomena é as obras que estão em disputas, né? As obras que foram disputadas. E, por final, o fragmento pré-canônico. Uma das primeiras manifestações de juntar os livros, olha aí, foi o Marcião. O Marcião era um herege. Ele era de Sinop, mas não era Mato Grosso, não, tá? Viveu no 85 a 160. Seus pensamentos feriam a crença patrística. Ele falava de 2 deuses, um no AT, outro no NT, sendo do AT cruel. Marcião, doido, doido por minha conta, chamou o AT de Velho Testamento, em tom de deboche. Porém, seu empenho em formar um pequeno cano obrigou a igreja a reagir. Então, a igreja nem pensava em fazer um cânon, um compêndio de livros. Esse cara provocou, ele fez o dele. A pessoa, não, pode ficar assim, não, vamos combater esse cara, vamos fazer o nosso. Além de Marcião, a igreja já enfrentava o gnosticismo, que ao pregar a salvação pelo conhecimento, corroborava as ações de Marcião, que chegou a ter uma igreja rival, consagrando seus próprios bispos. As atitudes de Marcião, de imediato, provocou o credo apostólico. Sabe o credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio na sua Santa Igreja Católica. Então, esse cara provocou a fazer o credo. Então, esse Marcião, olha, se não fosse isso, ele não ia... O Marcião foi esse cara. Ele provocou a igreja. Ninguém pensou em escrever um livro e compilar um compêndio, né? Como no caso aí, o cânon. Porque ele fez isso, a igreja teve que responder. O Irineu teve que responder, o Clemente, vários deles. E aí também criaram o credo apostólico. E aí criaram o nome católica, porque o nome católica não existia.
Ninguém pensou assim, vamos fazer uma igreja chamada católica. Foi o Inácio de Inácio. O Inácio escreveu uma carta para os irmãos de Esmina, para Policarpo, e escreveu assim na carta: obedeçam os santos, os apóstolos, a doutrina, obedeça a Santa Igreja Católica. Aí pegaram para a Igreja Católica, vamos pegar esse nome para diferenciar dos hereges que estão pregando outro Cristo aí, o docetismo e tal. Então esse cara acabou sendo uma alavanca para a igreja, né? Aí compilaram esses livros todos, terceiro século, então nasceu o cânon do Novo Testamento. Basicamente é isso aí, os cânones. Amém? Alguma dúvida? Alguma coisa que você pegou, aprendeu aí para ganhar o meio ponto da classe? Alguém tem que falar uma coisa para ganhar meio ponto aí. Ou perguntar ou mencionar alguma coisa que você aprendeu. Acho que já perguntaram, né? Já perguntaram. Ok, pessoal de casa aí. Gente, eu tô confuso, eu tô voltando ainda, tá? Para mim é 3 da manhã. Cheio de sono aqui. Vai passar. Ai, ai, ai. Ok, pessoal de casa, vamos à provinha rapidinho. Hoje não vai ter escrita não, eu vou falar aqui, você vai responder. Tipo uma prova oral. Ah, é? Aí você coloca o nome. Coloca o nome e o resultado. E me dá que a gente vai corrigir. Ok? O estudo de casa aí, vão responder e mandar para mim no privado. Tá bom, Walter? Ninguém tá com sono não, né? Que eu não tô com sono, cara. A Cláudia, a Carla. A Cláudia. Eu vou falar aqui, viu, Walter? Eu vou falar aqui, Alex, se vocês respondem aí, e aí me manda no meu privado. Ok. Vamos lá. Pergunta número 1. Número 1. A palavra cânon significa A, vara de medir, B, cano ou C, tratado. A palavra cânon significa no grego A. Se você acha que é vara de medir, coloca um A. Se você acha que é cano, de cano, coloca um B. Se você acha que é um tratado, coloca um C. Hã? Para repetir? A palavra cânon, a letra A é vara de medir. A B é cano. E a C é tratado. Amém? Tomar. Sim, significa o quê? Cânon. Vara de medir. Só coloca a letra. Só coloca a letra. Um B ou um C. Tá? 2. A palavra Tanakh é um acrônimo para o quê? A. Torá, Netuvim, Ketuvim. B. Ketuvim, Torá e Netuvim. Ou C. Netuvim, Ketuvim e Torá. Qual que é a sequência correta? Tá aqui, mas qual que é a sequência correta? Qual que é a ordem bíblica? A palavra Tanakh é um acrônimo. Esse acrônimo reúne 3 coisas. Seria A. Torá, Netuvim, Ketuvim. Ou B. Ketuvim, Torá e Netuvim. C. Netuvim, Ketuvim e Torá. Qual que é a sequência lógica bíblica? Tá fácil. Tem até o Leonardo chutou isso aí. Eu tô vendo que você tá no outro mundo. Então, a palavra Tanakh, ela é um acrônimo. É o começo de 3 palavras. A é A. Torá, Netuvim, Ketuvim. B. Ketuvim, Torá, Netuvim. E a C.
Netuvim, Ketuvim, Torá. 3. Quantos livros tem o Novo Testamento? A, 28. B, 25. C, 27. Até a Sueli citou essa aí. Quantos tem livro o Novo Testamento? Quantos livros tem? A, tem 28 livros. B, tem 25. C, tem 27. Né, Disselli? Difícil, né? A última. Qual material era usado para escrever a carta? A, papiro. B, pergaminho. Ou C, tablet. De argila. O tablet de argila. É. Você tinha aí. É sério. Leonardo é Professor, pode... cultura. Quem tá com sono, hein? Imagina se tivesse acordado. Qual material era usado para escrever a carta? A, papiro. B, pergaminho. Ou C, o tablete. A questão 2, professor, não peguei ali as A questão 2, opções, puder Walter. repetir para mim? 2. Isso. Espera que o Walter está pedindo a questão 2. A palavra Tanakh, O acrônomo. T-A-N-A-K, é um acrônimo para A, Torá, Netuvim, Ketuvim. B, Ketuvim, Torá e Netuvim. Ou C, Netuvim, Ketuvim ou Torá. Tá. Só põe biologia, prova 3. Biologia. Bibliologia, prova 3. Hã? O que tem a 4? Quer que repetir para você? Tá, vamos lá. Qual o material usado para as cartas? A, papiro. B, pergaminho. Ou C, tablete de argila. Leonardo, o que você falou no começo aí? A primeira? É que estava dormindo, eu vi. Primeira. A, vara de medir. B, cano. E 3, ou C, tratado. Tratado. Pessoal de casa, Deus abençoe. Deixa eu ver, o Alex escreveu aqui, parece. Ah, não. Ok. Manda no meu privado aí, tá, Alex? Tá, Walter. Deus abençoe. Bom descanso. Uma boa janta para vocês aí. Amém. Até quarta-feira.